Incidência de dengue cresce 20% nas cidades. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, 994 municípios brasileiros apresentam alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti e podem registrar surtos de dengue, zika e chikungunya. O número representa 20% das 5.124 cidades que realizam algum tipo de estudo que classifica o risco de aumento de doenças causadas pelo vetor. Entre as capitais que apresentam maior risco, está Goiânia. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, LIRA, de 2019 revela que a incidência de casos de dengue no país entre janeiro e março subiu 339,9% em relação ao mesmo período de 2018. Municípios como Abadiânia, Itarumã e Senador Canedo se encontram em estado de risco de apresentar surtos das doenças. Entre os que estão em estado de alerta também aparecem Caldas Novas, Catalão e Inumas. Segundo o levantamento, até o dia 13 de abril foram registrados 451.685 casos prováveis de dengue no Brasil contra 102.681 casos no ano passado. A incidência, que considera a proporção de casos em relação ao número de habitantes, tem taxa de 216,6 casos para cada 100.000 habitantes. O número de óbitos pela doença teve aumento de 186,3%, passando de 66 para 123 mortes. Registros. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 6. Até a semana 16 do boletim epidemiológico foram 24.027 casos confirmados. As 3 cidades mais populosas do estado, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, são as que concentram a maior incidência de ocorrência. De acordo com a Secretaria, é considerado o coeficiente de incidência, que tem como referência a quantidade de registros por 100.000 habitantes. Se destacam entre eles os municípios de Ouvidor, São João do Paraúna e Três Ranchos. Segundo os dados, são 27 óbitos suspeitos de dengue no estado, sendo 9 deles registrados em Goiânia. Os outros municípios que aparecem na lista são Catalão, Campos Belos e Posse, com um caso em cada cidade. Para o coordenador-geral dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção das Doenças Transmitidas pelo Aedes, Rodrigo Said, o que preocupa é o retorno do sorotipo 2, que há tempos não era identificado no país, e a mudança deixa a população mais suscetível. Mais de 85% dos casos avaliados eram desse sorotipo, enquanto que nos outros anos não passava de 5%. Em dengue, quando há uma mudança do sorotipo circulante, há aumento do número de casos. Nos últimos anos, os tipos 1 e 4 eram predominantes. No final do ano passado, o sorotipo 2 começou a prevalecer, afirmou. Zika e chikungunya. Com relação aos casos de chikungunya, a incidência é de 11,6 casos para cada 100.000 habitantes. Em 2018, foram 37.874 casos, uma redução de 36,3%. Nesse ano não foram confirmados óbitos em decorrência no país. Sobre a Zika, foram 3.085 casos, com a incidência de 1,5 caso para cada 100.000 habitantes. No mesmo período do ano passado foram identificados 3.001 prováveis casos da doença, sem óbitos contabilizados. O armazenamento de água no nível do solo, ou seja, o armazenamento doméstico, comentou Nézio Barris, foi o principal tipo de criadouro identificado no país, seguido de depósitos móveis, no caso os vasos e frascos com água, pratos e garrafas retornáveis. Por último estão os depósitos encontrados em lixo, como recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas e entulhos de construção. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.